Era uma manhã como tantas outras na pequena cidade de Vale Sereno. O sol, ainda tímido, espreitava por entre as montanhas, pintando o céu com tons suaves de rosa e laranja. O cheiro de café fresco começava a se espalhar pelas ruas, misturando-se ao orvalho que cobria a grama e as flores que desabrochavam nos jardins. Dona Lúcia, com seus cabelos grisalhos e um sorriso que parecia ter visto todas as primaveras, preparava seu desjejum, ouvindo o chiado da chaleira e o noticiário matinal que falava sobre amenidades. Sua rotina era um relógio: acordar antes do sol, cuidar das plantas na varanda e depois um café reforçado enquanto observava a vida despertar lá fora. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Mas naquele dia, a sinfonia da manhã foi bruscamente interrompida. Um som, distante a princípio, quase inaudível, mas que crescia em intensidade, rasgando o silêncio pacífico. Não era o latido alegre dos cães da vizinhança, nem o canto dos pássaros. Era um som áspero, crepitante, seguido de um lamento agudo que gelou seu sangue. Dona Lúcia, com o coração disparado, deixou a xícara de café na mesa e correu para a janela. O cenário dantesco, que se descortinava diante de seus olhos, fez com que o ar lhe faltasse nos pulmões. O Recanto dos Anjos, o pequeno abrigo de animais que era a esperança de tantos seres abandonados, estava em chamas. Uma fumaça densa e escura subia em espirais, engolindo o azul do céu e tingindo a paisagem com um presságio sombrio. As labaredas, alaranjadas e vorazes, lambiam as paredes de madeira e papelão, transformando o refúgio de tantos corações em um inferno em miniatura. Latidos frenéticos e choros abafados ecoavam do interior, um coro desesperado de vozes que clamavam por socorro. Era o som mais dilacerante que Dona Lúcia já havia ouvido. Os animais, presos em seus canis improvisados, sentiam o calor insuportável, o cheiro acre da fumaça invadindo seus pulmões e o terror de uma morte iminente. Ela podia imaginar os olhinhos assustados, as patinhas arranhando as cercas, a impotência diante da destruição. Um mistério cruel se desenrolava, e a urgência de salvar aquelas vidas era palpável, sufocante. Como aquilo poderia ter acontecido? O Recanto dos Anjos era um lugar de paz, mantido com sacrifício e amor por voluntários dedicados. Não havia fiação antiga, nem panelas esquecidas no fogo. A mente de Dona Lúcia girava em busca de uma explicação, enquanto seus olhos fixavam-se nas chamas que dançavam com uma maldade quase pessoal. Ela pegou o telefone, as mãos tremendo, discando o número de emergência, mas sua voz saiu embargada, mal conseguindo formar as palavras. Fogo, no abrigo, os animais. Os bombeiros já haviam sido alertados por outros vizinhos, mas a distância até o recanto, que ficava um pouco afastado, significava que cada segundo era uma eternidade de agonia para os seres indefesos lá dentro. O calor era perceptível mesmo à distância. Dona Lúcia sentia o desespero borbulhar em seu peito, uma mistura de raiva e tristeza. Não era um acidente. Ela sabia. Havia algo de deliberado naquela destruição, uma crueldade que não podia ser explicada por uma falha elétrica ou um descuido. Aquele incêndio tinha a marca da maldade humana, de uma mente perversa que encontrava prazer na dor alheia. Enquanto as sirenes começavam a se aproximar, ainda fracas no horizonte, Dona Lúcia viu um movimento na cerca dos fundos do abrigo. Duas sombras jovens, rápidas e furtivas, se esgueiravam para longe, desaparecendo na mata densa que circundava o local. Seus corações batiam acelerados, não pelo esforço da fuga, mas pela adrenalina de um ato hediondo. Era a confirmação de seu pior medo. O Recanto dos Anjos não estava apenas ardendo em chamas, ele estava sendo queimado, intencionalmente, por mãos humanas. A descoberta foi um choque, uma punhalada na esperança de um mundo mais gentil. O que levaria alguém a cometer tal barbárie?
A pergunta ecoava na mente de Dona Lúcia enquanto as chamas cresciam e os latidos se tornavam mais desesperados. A tragédia se instalava e o tempo para as vidas inocentes se esgotava rapidamente. Aquelas sombras fugazes na mata densa, a confirmação de uma covardia indizível, fizeram a angústia de Dona Lúcia se transformar em uma raiva fria e impotente. O que poderia motivar tamanha crueldade? Que tipo de mente doentia encontraria satisfação em destruir um santuário de esperança e infligir dor a seres tão indefesos? A fumaça, antes apenas uma nuvem distante, agora invadia sua varanda, trazendo consigo o cheiro cáustico de madeira queimada e o odor nauseante de algo mais, algo orgânico que se consumia em cinzas. Dentro do recanto dos anjos, o inferno se intensificava. Os latidos frenéticos davam lugar a gemidos abafados, tossidos, e o som mais aterrorizante de todos, o silêncio intermitente que sugeria que algumas vozes haviam sido caladas para sempre. Cães de todas as idades e raças, gatos assustados e até alguns pássaros resgatados, que haviam encontrado ali um porto seguro, estavam agora encurralados. As chamas não eram mais um espetáculo distante. Elas eram uma presença viva, devorando tudo com uma fome insaciável. O calor era excruciante, o ar rarefeito, e a fumaça tóxica preenchia cada espaço, sufocando a vida que ainda resistia. Dona Lúcia, com o telefone ainda em mãos, sentia-se paralisada. Seus olhos marejados varriam a cena em busca de qualquer fresta de esperança, qualquer sinal de que um milagre pudesse acontecer antes da chegada dos bombeiros. Mas a visão era desoladora. As estruturas improvisadas, construídas com tanto carinho e sacrifício pelos voluntários, desmoronavam sob o assalto do fogo. Uma viga de madeira cedeu com um estalo ensurdecedor, levantando uma nuvem de faíscas e escombros, e o grito coletivo dos animais se elevou em um crescendo de pânico. Ela sentia cada latido como uma facada no peito, cada gemido como um grito abafado da sua própria alma. A maldade humana, tão gratuita e devastadora, era um veneno que se espalhava, atingindo os mais inocentes. Apesar de sua idade e das limitações físicas, um impulso primal de socorro a impulsionou. Ela queria correr, arrombar as cercas, puxar os animais para fora, mas sabia que seria suicídio. As chamas eram altas demais, o calor insuportável. Seus pulmões, já fragilizados pelos anos, não suportariam a fumaça. A impotência era um fardo pesado, quase tão doloroso quanto a cena à sua frente. Dona Lúcia não estava sozinha na vigília. Outros vizinhos, acordados pelo tumulto e pelo brilho sinistro no horizonte, começavam a se aglomerar nas ruas, seus rostos pálidos e chocados. Murmúrios de horror e indignação ecoavam, mas ninguém ousava se aproximar do inferno. O abrigo era um pouco isolado e a ausência de uma rede de hidrantes próxima tornava o cenário ainda mais desesperador. A cada segundo, a tragédia se aprofundava. Os animais, antes esperançosos em seus pequenos lares, agora se amontoavam nos cantos mais distantes dos canis, buscando um refúgio que não existia. Patas queimadas, pelos chamuscados, olhos injetados de medo e dor. Eles não entendiam o porquê de tanto sofrimento, apenas sentiam o terror de uma morte lenta e agonizante. Não era um desastre natural, um raio, um curto-circuito. Era a crueldade fria e calculada de mentes que não valorizavam a vida, que viam o sofrimento alheio como uma forma de diversão. A injustiça era palpável, sufocante. As sirenes dos bombeiros, que antes eram um fio de esperança, pareciam demorar uma eternidade para se concretizar em presença. Cada minuto que passava era um lamento, uma vida que se esvaía. Dona Lúcia apertava o peito, sentindo a dor dos animais como se fosse a sua própria.
Ela havia dedicado anos de sua vida a pequenas causas sociais, a ajudar os vulneráveis, e ver um ato de tamanha barbárie a deixava dilacerada. Aquele problema não era apenas um incêndio, era um grito de alerta, uma ferida aberta na alma da comunidade, um lembrete cruel de que a maldade humana podia ser tão devastadora quanto qualquer força da natureza. E naquele momento, em meio à fumaça e aos gritos, a sensação de isolamento e a falta de recursos para conter a catástrofe eram esmagadoras. O Recanto dos Anjos, o lugar que deveria ser um porto seguro, se tornava o túmulo de inocentes. As sirenes, antes promessas distantes, agora rasgavam o ar com uma urgência ensurdecedora, anunciando a chegada iminente dos bombeiros. Dona Lúcia, no entanto, sentia que cada segundo era um século de agonia para as vidas inocentes presas nas chamas. A fumaça densa e tóxica envolvia o Recanto dos Anjos como um sudário sombrio, e os gritos dos animais, embora mais fracos, ainda feriam a alma. A esperança começava a se esvair, substituída por um desespero profundo e a certeza de que a tragédia já havia ceifado muitas vidas. Mas, em meio àquele caos de fogo e fumaça, algo inesperado aconteceu. Um movimento. Não era humano, nem era o desespero de um animal encurralado. Era diferente. Da lateral do abrigo, quase imperceptível entre as labaredas que dançavam e a fumaça que cegava, surgiu uma pequena silhueta, um vira-lata. Pequeno, de pelagem amarronzada e olhos que, mesmo à distância, pareciam carregar uma determinação férrea. Ele não corria para longe do fogo como fariam a maioria dos animais em pânico. Pelo contrário, seu corpo miúdo se impulsionava na direção do inferno. Era Coragem, um cãozinho que havia sido resgatado há poucos meses do frio e da fome, trazido para o Recanto dos Anjos por Dona Lúcia, que o encontrou machucado à beira da estrada. Ele havia se recuperado e se tornado o mascote não oficial do abrigo, conhecido por sua doçura, mas também por uma quietude observadora. Ninguém imaginaria a força interior que aquele pequeno ser guardava. Coragem não hesitou. Ele se esgueirou por uma fresta na cerca que ainda não havia sido engolida pelas chamas e, em vez de buscar a segurança da mata, correu para dentro do que restava da estrutura em chamas. Seus latidos, antes abafados pelo rugido do fogo, agora ecoavam com uma clareza surpreendente, mas não eram latidos de medo. Eram latidos de alerta, de chamada, de uma bravura que desafiava a própria morte. Ele parecia estar chamando por alguém ou por algo. Dona Lúcia, com a boca seca e os olhos arregalados, observava a cena com uma mistura de pavor e fascínio. Aquele cãozinho, que mal chegava aos seus joelhos, estava fazendo o que nenhum humano ousaria. Ele estava se lançando ao perigo, movido por um instinto que transcendia a autopreservação. O que o impulsionava? A lealdade? O amor pelos seus companheiros de infortúnio? Coragem se dirigiu a um dos canis menores, onde sabia que estava uma ninhada de filhotes recém-nascidos, ainda cegos e indefesos, junto à sua mãe, uma cadela medrosa chamada Bela. O fogo já lambia a madeira do pequeno cercado e o choro dos filhotes era quase inaudível sob o crepitar das chamas. Com uma força surpreendente, Coragem começou a morder e puxar a tela de arame do canil, arranhando suas patinhas e focinho, ignorando a dor, o calor e a fumaça que tentavam sufocá-lo. Bela, a mãe dos filhotes, estava encolhida no canto, tremendo, paralisada pelo terror. Mas ao ver Coragem se arriscando, algo acendeu em seus olhos. A coragem do pequeno vira-lata era contagiosa. Ele conseguiu abrir uma pequena passagem e, com latidos urgentes, parecia implorar para que Bela saísse. Ele empurrava os filhotes com o focinho, um por um, para fora da abertura, enquanto Bela, finalmente despertada por aquele ato de heroísmo, começou a seguir seus instintos maternos, guiando os filhotes para a fresta que Coragem havia criado.
Dona Lúcia viu os primeiros filhotes, minúsculos e frágeis, serem empurrados para fora, seguidos por Bela, que mal conseguia se mover, mas que estava sendo guiada pela determinação inabalável de Coragem. Ele não parou. Depois de garantir que Bela e seus filhotes estivessem em relativa segurança, ele se virou e correu de volta para o coração do incêndio, como se houvesse mais vidas a serem salvas, mais almas a serem resgatadas. Era um ato de heroísmo puro, desinteressado, que brotava da alma de um ser que havia conhecido o abandono e a dor, mas que escolhia a compaixão acima de tudo. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. Aquele pequeno vira-lata, Coragem, era a prova viva de que a grandeza não se mede em tamanho, mas em atos de bravura e amor, e que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode surgir de onde menos se espera. Ele era o herói improvável que Vale Sereno precisava, um farol de esperança em meio ao inferno. A coragem de Coragem era um espetáculo que desafiava a lógica, um farol de esperança em meio à destruição. Mas de onde vinha tamanha bravura em um ser tão pequeno e aparentemente frágil? Para entender a alma daquele vira-lata, é preciso voltar alguns meses no tempo, antes que as chamas lambessem o recanto dos anjos, antes que a maldade humana se manifestasse com tanta ferocidade. Coragem não nasceu com esse nome. Ele nasceu em uma rua suja e barulhenta, um entre tantos filhotes de uma ninhada abandonada. Sua mãe, uma cadela cansada e subnutrida, lutou para alimentá-los, mas a vida nas ruas era impiedosa. Um a um, seus irmãos foram desaparecendo, vítimas da fome, do frio, dos carros ou da indiferença. Ele era o menor da ninhada, o mais fraco, aquele que todos esperavam que não sobrevivesse. Seu pelo amarronzado, que hoje parecia um manto de guerreiro, era então uma cobertura empoeirada e sem brilho, e seus olhos, que agora irradiavam determinação, eram meros pontos de medo e resignação. Ele se lembrava do frio cortante das noites, do estômago vazio que doía sem trégua, do cheiro de lixo misturado à chuva. Havia a constante ameaça dos cães maiores, dos humanos que chutavam, das rodas que passavam perigosamente perto. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, uma lição brutal sobre a indiferença do mundo. Ele aprendeu a se esconder, a se tornar invisível, a farejar o perigo antes que ele se concretizasse. Mas também aprendeu a reconhecer os raros momentos de gentileza, a mão que oferecia um resto de comida, o olhar que não era de desprezo. Essas pequenas centelhas de bondade eram o que o mantinham vivo, o que acendia uma fagulha de esperança em seu pequeno coração. Foi em uma dessas manhãs cinzentas, após uma noite de chuva incessante que o deixou encharcado e febril, que seu destino mudou. Ele estava encolhido sob um arbusto, na beira de uma estrada movimentada, ferido por algum atropelamento leve, mas doloroso. A dor em sua pata o impedia de correr, e o medo o paralisava. Foi então que uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis o encontrou. Era Dona Lúcia. Ela não passou reto, não desviou o olhar. Ela parou seu carro, ignorou os buzinões e se aproximou com a calma de quem compreende a dor alheia. Coragem, instintivamente, tentou recuar, mas a dor o reteve. Dona Lúcia falou com ele em um tom suave, oferecendo um pedaço de pão e água. Ele hesitou, desconfiado, mas a fome e a sede eram mais fortes que o medo. Quando ela o pegou com cuidado, ele sentiu um calor que nunca havia experimentado, um toque que não era de agressão, mas de puro afeto. Foi um milagre, uma intervenção divina que o tirou do limiar da morte e o levou para o recanto dos anjos. No abrigo, ele recebeu não apenas comida e remédios, mas um nome, coragem e, mais importante, amor. As voluntárias cuidaram de seus ferimentos, alimentaram-no e deram-lhe um canto quente para dormir. Ele observava os outros animais, todos com suas próprias histórias de abandono e superação.
Viu Bela, a cadela medrosa, chegar grávida e assustada, e testemunhou o nascimento de seus filhotes, um evento que o tocou profundamente. Ele sentia uma conexão especial com os mais vulneráveis, os filhotes, os idosos, os doentes. Era como se, por ter conhecido o sofrimento em sua forma mais crua, ele pudesse sentir a dor dos outros e, mais ainda, a necessidade de protegê-los. Coragem, apesar de seu tamanho, desenvolveu uma força interior única. Ele não era barulhento ou dominante, mas possuía uma quietude atenta. Muitas vezes, ele se aproximava dos animais mais novos ou mais assustados, deitando-se ao lado deles, oferecendo uma presença reconfortante. Ele parecia entender que o abrigo não era apenas um teto, mas uma família, uma comunidade de seres que haviam sido rejeitados pelo mundo, mas que ali encontravam segurança e pertencimento. Aquele lugar, para ele, representava a antítese de sua vida nas ruas. Era calor, comida, carinho e, acima de tudo, esperança. E era essa esperança, essa nova família, que ele agora via ameaçada pelas chamas e que o impulsionava a voltar para o inferno, pois ele sabia que o verdadeiro lar não era feito de paredes, mas de corações que batiam juntos. As sirenes, agora em volume máximo, anunciavam a chegada dos bombeiros, mas a cena que se desenrolava era de um desespero avassalador. As chamas rugiam mais alto, como uma besta faminta que se deleitava em sua destruição, lambendo o que restava do telhado e das paredes. O ar estava pesado com fumaça, fuligem e o cheiro acre da tragédia. Dona Lúcia, com o rosto banhado em lágrimas e o coração apertado, via a silhueta minúscula de Coragem desaparecer novamente no inferno, um ato de loucura ou de heroísmo que desafiava a compreensão. Os vizinhos, agora em número maior, formavam uma pequena multidão impotente na rua, seus rostos pálidos iluminados pelo brilho sinistro do incêndio. Gritos de horror e consolo misturavam-se ao crepitar do fogo. Alguns homens, impulsionados pela adrenalina e pelo desespero, tentaram se aproximar com baldes de água, mas o calor era insuportável, as chamas intransponíveis. A cada tentativa, eram repelidos pela força bruta do fogo, pela fumaça que cegava e asfixiava. "Não dá! É muito quente! Vamos nos ferir!" gritava um deles, tossindo e recuando, o rosto vermelho e suado. A impotência era um grilhão que prendia a todos, enquanto a vida lá dentro se esvaía. Enquanto isso, na escuridão da mata densa que circundava o recanto dos anjos, as duas sombras jovens, Léo e Tiago, observavam o espetáculo macabro que haviam iniciado. A luz laranja das chamas dançava em seus rostos, revelando uma mistura de excitação e um recém-nascido temor. "Olha só o estrago, Léo", disse Tiago, um sorriso sádico e nervoso nos lábios. "Ninguém vai esquecer essa noite no Vale Sereno." Ele tinha a voz embargada pela adrenalina e um brilho nos olhos que revelava a crueldade de sua alma. Léo, um pouco mais velho e visivelmente mais inquieto, sacudiu a cabeça. Mas será que não fomos longe demais, Tiago? Olha o tamanho disso. E se alguém viu a gente? Aquela velha lá na janela." Ele apontou para a casa de Dona Lúcia, que parecia uma minúscula mancha na paisagem de horror. O que começou como uma brincadeira para dar um susto nos voluntários do abrigo, que haviam os repreendido por maltratar um cão de rua, havia escalado para uma catástrofe que fugia ao controle. O plano era apenas causar um pequeno incêndio para assustar, não para destruir. Mas o fogo, como um demônio libertado, não respeitava limites. "Relaxa, cara. Quem vai provar?" Tiago retrucou, tentando afastar a própria dúvida crescente. Era só um bando de vira-latas fedorentos. Ninguém vai se importar de verdade. Mas mesmo enquanto falava, a voz dele não soava tão convicta, e seus olhos, que antes brilhavam com malícia, agora mostravam um lampejo de apreensão. O rugido do fogo,
O choro distante dos animais e as sirenes que se aproximavam eram uma sinfonia de culpa que começava a perfurar a couraça de sua indiferença. Dentro do inferno, Coragem não parava. A fumaça era tão densa que ele mal conseguia ver, mas seu faro aguçado e sua audição eram seus guias. Ele se esgueirava entre os escombros em chamas, as patinhas sensíveis queimando no chão quente, o focinho roçando a madeira em brasa. Ele ouvia um som fraco, um miado abafado, vindo de uma área que estava prestes a desmoronar. Era a Sala dos Gatos, um pequeno anexo onde os felinos resgatados esperavam por um lar. A estrutura do teto acima da Sala dos Gatos gemia, e uma viga de madeira já carbonizada balançava perigosamente. Um som alto de estalo ecoou, e a viga começou a ceder, ameaçando desabar sobre o que restava do cômodo. Mas Coragem não recuou. Ele havia farejado a presença de uma gata preta, Luna, que estava com uma pata machucada e não conseguia se mover. Ela estava encolhida em um canto, miando de dor e terror, com seus 2 filhotes recém-nascidos aninhados sob ela. Com uma urgência desesperada, Coragem começou a latir, não para Luna, mas para os filhotes, tentando atraí-los para fora. Ele os empurrava com o focinho, ignorando o perigo iminente da viga que rangia. Luna, paralisada pelo medo, não reagia. O tempo se esgotava. Coragem sabia que não podia mover a gata adulta sozinho, e os filhotes eram pequenos demais para entender. Ele precisava de ajuda, mas a ajuda humana estava do lado de fora, impotente. A temperatura subia a cada segundo e a viga cedia mais um pouco. O chão sob as patinhas de Coragem queimava, mas sua determinação era mais forte que a dor. Ele não abandonaria Luna e seus filhotes. Não depois de tudo o que havia passado, não depois de ter encontrado um lar e uma família neste lugar. Ele estava disposto a tudo. A viga acima de Luna e seus filhotes gemeu uma última vez, um som como um osso quebrando sob pressão, antes de ceder com um estrondo ensurdecedor. Lascas de madeira carbonizada e poeira quente caíram como uma chuva macabra. Coragem, em um impulso desesperado, empurrou os 2 minúsculos filhotes para uma pequena abertura na parede, criada pelo impacto de outro escombro. Os pequenos seres, quase cegos, rolaram para fora, para o que seria uma relativa segurança fora da estrutura principal, mas ainda sob risco iminente de outras partes desabarem. Luna, a gata-mãe, soltou um miado de terror e desespero, ainda paralisada, presa sob um pedaço de madeira menor que havia caído sobre sua pata, já ferida. Coragem sabia que não podia deixá-la. Com uma determinação que parecia sobre-humana para um cão de seu porte, ele começou a rosnar e puxar a beirada da madeira que prendia Luna. Suas patinhas escorregavam no chão quente, o focinho se machucava, mas ele não parava. Seus latidos, agora mais urgentes e cheios de uma coragem selvagem, eram um chamado de socorro que parecia ecoar para além das paredes em chamas. Era um grito silencioso, uma prece por ajuda em meio ao inferno. Do lado de fora, a cena era de puro caos. As primeiras viaturas dos bombeiros finalmente chegaram, suas sirenes cortando o ar já saturado de fumaça. Os homens, em seus uniformes pesados, desciam apressados, desenrolando mangueiras, avaliando a estrutura condenada com olhares experientes, mas preocupados. "É um inferno lá dentro", gritou um deles, com o rosto coberto de fuligem, após uma breve tentativa de aproximação. "Não dá para entrar sem equipamento pesado. A estrutura está instável, com risco iminente de desabamento." A prioridade era conter as chamas antes que elas se espalhassem para as casas vizinhas e garantir a segurança dos próprios bombeiros. O risco de vida era altíssimo. Dona Lúcia, vendo a chegada dos bombeiros, sentiu um lampejo de esperança, mas que logo se esvaiu ao ouvir as palavras sobre a impossibilidade de entrada. "Meus Deus, os animais! Tem animais lá dentro!"
Ela gritava, apontando para o abrigo, a voz embargada pelas lágrimas e pela fumaça que irritava seus olhos. Os vizinhos que haviam se juntado a ela começaram a clamar também, desesperados. Tem cães, gatos, filhotes. Por favor, salvem-nos. Mas os bombeiros, treinados para priorizar a vida humana e a segurança da equipe, tinham que seguir protocolos rígidos e a entrada naquele momento era um risco inaceitável. Foi então que Dona Lúcia, com os olhos fixos na fumaça, viu os 2 filhotes de gato, minúsculos e pretos, se arrastando para fora da sala dos gatos, tossindo e miando fracamente. Ali, olhem, os filhotes! Ela exclamou, e um bombeiro, atento e ágil, correu para resgatá-los, colocando-os em segurança longe do fogo. Mas onde estava a coragem? E Luna? Ninguém tinha visto o pequeno herói sair. Na mata, Léo e Tiago assistiam a tudo com os corações aos tropeços. O sorriso sádico de Tiago havia desaparecido completamente, substituído por uma expressão de choque e um medo crescente. Os filhotes saíram dali, ele murmurou, apontando com o dedo trêmulo. Aquele vira-lata, ele estava lá dentro, não estava? Léo, com o rosto pálido e os olhos arregalados de horror, assentiu lentamente. A brincadeira que haviam iniciado havia se transformado em uma tragédia de proporções que eles jamais imaginariam. A visão dos filhotes salvos e a lembrança do pequeno cão correndo para o fogo começou a corroer a couraça de indiferença que os protegia. A maldade que sentiam havia sido confrontada pela coragem mais pura, e a culpa começava a pesar em seus ombros. De repente, um grito alto ecoou da multidão. A viga! A viga da sala dos gatos vai cair! Todos os olhos se voltaram para o ponto mais perigoso do abrigo. A estrutura, já comprometida e engolida pelas chamas, balançava violentamente. Coragem, que ainda tentava desesperadamente libertar Luna, sentiu o chão tremer e o som de rachaduras acima dele. Ele olhou para cima e a última viga da sala dos gatos, agora em chamas e soltando faíscas, desabava em câmera lenta. Um monstro de madeira e fogo, prestes a esmagar tudo em seu caminho. Sem hesitar, em um ato de sacrifício puro, Coragem se lançou sobre Luna, cobrindo-a com seu corpo miúdo, como se pudesse protegê-la do impacto iminente. Um grito coletivo de horror subiu da multidão. O estrondo foi ensurdecedor, e uma nuvem espessa de fumaça e escombros engoliu a sala dos gatos por completo, obscurecendo a visão. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o próprio fogo. Um silêncio carregado de perdas. Não! Coragem! Dona Lúcia gritou, levando as mãos à boca, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto sujo de fuligem. Os vizinhos, em choque, apenas observavam, impotentes, a cena dantesca. O pequeno herói, o farol de esperança, havia se sacrificado para salvar uma vida que não era a sua. A fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando um cenário ainda mais desolador. Onde antes estava a sala dos gatos, agora havia apenas uma pilha fumegante de escombros e nenhum sinal do pequeno vira-lata. A imagem daquele pequeno Coragem que havia desafiado a morte tantas vezes, fazendo o impensável, ficaria gravada na memória de todos. A comunidade, paralisada pelo choque, sentia o peso da perda do herói improvável, e a dor se misturava à revolta contra a crueldade que causou tudo aquilo. Mas a história de Coragem não terminaria ali. Aquele ato de bravura, embora aparentemente final, acenderia uma chama de esperança ainda mais forte nos corações de Vale Sereno e mobilizaria a todos. O silêncio, pesado e assustador, pairou sobre o recanto dos anjos por poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. A fumaça, densa e sufocante, engoliu a visão da tragédia, deixando apenas o som crepitante das chamas e o eco do grito de Dona Lúcia. Ninguém ousava respirar.
todos os olhos fixos na nuvem escura que se dissipava lentamente, revelando a pilha fumegante de escombros onde antes estava a sala dos gatos. A imagem do pequeno Coragem atirando-se sobre Luna estava gravada na mente de todos, um ato de bravura que parecia ter custado a vida do herói improvável. A dor da perda era quase palpável, misturando-se à raiva e à revolta. Mas a história de Coragem não terminaria ali, não daquela forma. A fumaça começou a clarear, e como um milagre em meio ao caos, um bombeiro que havia se aproximado o máximo possível, gritou com uma voz embargada: "Tem movimento, eu acho que vi algo, um gato e um cachorro." A esperança, que parecia ter morrido junto com a viga, renasceu nos corações da multidão. A chegada em massa de mais viaturas dos bombeiros e da polícia transformou o cenário de desespero em um palco de resgate caótico, mas incrivelmente eficiente. Sirenes rasgavam o ar, luzes piscavam no escuro e a rua foi isolada. Com equipamentos mais robustos e o apoio de uma equipe maior, os bombeiros se organizaram. A prioridade era clara: conter o fogo e, se possível, salvar vidas. A fumaça ainda era um inimigo traiçoeiro e o calor intenso, mas a determinação dos socorristas era inabalável. Dona Lúcia, com o coração aos pulos, apontava freneticamente para os escombros. "Ali! Foi ali! O Coragem e a gata Luna! Salvem-nos, por favor!" Os bombeiros, com machados e pés de cabra, começaram a remover as madeiras queimadas e o entulho, uma tarefa perigosa e exaustiva. Cada pedaço de escombro removido era uma batalha contra o tempo e o fogo. A dúvida angustiante pairava no ar. Quais animais poderiam ter sobrevivido? Quantos ainda estariam presos? Em meio à fumaça e aos escombros fumegantes, sob a viga que havia cedido, estava Luna, a gata preta, ainda presa, mas viva. E, milagrosamente, aninhado sob ela como um escudo, estava Coragem. Inconsciente, sim, mas respirando. Seu pelo amarronzado estava chamuscado em alguns pontos, e ele tinha cortes e arranhões, mas seu corpo miúdo havia absorvido parte do impacto, protegendo Luna e, de alguma forma, a si mesmo. Foi um milagre que desafiou as expectativas, uma prova viva de sua coragem indomável. Um grito de alívio e júbilo ecoou pela multidão quando Coragem e Luna foram retirados dos escombros. Os paramédicos veterinários, que haviam chegado com as equipes de resgate, prontamente prestaram os primeiros socorros. A gata, com a pata ainda presa, foi liberada com cuidado e ambos foram levados às pressas para a clínica veterinária mais próxima. A emoção era palpável. Lágrimas de tristeza deram lugar a lágrimas de esperança. Enquanto o resgate continuava e outros animais, feridos e assustados, eram encontrados e levados para a segurança, a polícia agiu rapidamente. As sombras fugazes na mata, vistas por Dona Lúcia, e as imagens de segurança de uma câmera de uma casa vizinha que havia capturado os dois jovens se aproximando do abrigo pouco antes do incêndio, foram cruciais. Léo e Tiago, ainda na mata, observando a cena de horror, foram facilmente identificados e detidos. Confrontados com a devastação que haviam causado e o sofrimento dos animais, o sorriso sádico de Tiago havia desaparecido completamente, substituído por um medo gélido e, para a surpresa de todos, um lampejo de remorso genuíno. Léo, pálido e tremendo, confessou o plano inicial de apenas assustar, revelando a escalada desastrosa de sua maldade. A culpa, antes ignorada, agora pesava esmagadoramente sobre seus ombros. As transformações começaram imediatamente. Os animais feridos foram levados para clínicas veterinárias da região, onde receberam tratamento intensivo e o carinho de voluntários e veterinários chocados com a barbárie. A comunidade, antes paralisada, agora fervilhava de solidariedade. Inspirada pela coragem de Coragem, que havia se tornado um símbolo de resistência e amor incondicional, as pessoas se uniram.
Uma campanha de arrecadação de fundos e voluntariado, batizada de Recomeço do Coragem, foi criada em questão de horas, com o objetivo de reconstruir o abrigo, mas desta vez com mais segurança, mais recursos e mais amor. Cartazes surgiam nas ruas, redes sociais explodiam com a história e a imagem do pequeno herói. A tragédia, que poderia ter sido apenas um evento sombrio, começou a se transformar em um catalisador para uma onda de bondade e ação. E em meio a essa mobilização, uma ideia começou a ganhar força. A proposta de uma lei municipal para a proteção animal mais rigorosa, inspirada diretamente por este evento trágico e heróico, para que nenhuma vida inocente sofresse novamente por maldade humana. O Recanto dos Anjos seria reconstruído, e a memória de Coragem seria o alicerce de um futuro mais justo para todos os animais de Vale Sereno. Meses se passaram, e as cinzas da tragédia se transformaram no fértil solo de um novo começo. Coragem, após semanas de tratamento intensivo e o carinho dedicado dos veterinários e de Dona Lúcia, recuperou-se completamente de seus ferimentos. Suas cicatrizes eram as marcas de sua bravura, e ele se tornou o mascote e o símbolo vivo do recomeço do Coragem. Sua história de resiliência e amor incondicional inspirou inúmeras campanhas de resgate e adoção, e sua imagem estava em todos os pôsteres do novo projeto. O Santuário do Coragem foi inaugurado com uma cerimônia emocionante, maior, mais seguro e com uma legião de voluntários dedicados, todos unidos pelo amor aos animais e pela memória do pequeno herói. A comunidade de Vale Sereno, antes abalada, agora prosperava em solidariedade. A Lei Municipal para a Proteção Animal mais rigorosa, proposta em homenagem a este evento, foi aprovada por unanimidade, garantindo que a maldade humana nunca mais encontraria espaço para tamanha crueldade. E, surpreendentemente, até mesmo Léo e Tiago encontraram um caminho para a redenção. Após cumprirem suas penas e passarem por um programa de reabilitação que os confrontou com a dor que causaram, eles se tornaram voluntários assíduos no santuário. Seus rostos, antes marcados pela indiferença e malícia, agora mostravam uma humildade sincera e um desejo genuíno de fazer a diferença. Eles cuidavam dos animais com um carinho que jamais se imaginaria, uma prova de que a empatia pode, de fato, transformar até os corações mais endurecidos. A história de Coragem ecoava em cada canto do santuário, nas risadas dos voluntários, nos latidos e miados dos animais que encontraram um lar. Era uma lição universal sobre amor, coragem e empatia, provando que a verdadeira força não reside no tamanho ou na ausência de medo, mas na capacidade de proteger os vulneráveis e de inspirar a mudança. Aquele pequeno vira-lata que um dia foi um sobrevivente, agora era um catalisador de bondade. Num mundo cruel, escolha ser gentil. Num mundo de desafios, escolha ser coragem. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.